Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Eu sou a Liz. E eu sou a Pati. Bem-vindos ao nosso quadro Baú de Memórias. Nós vamos contar para vocês várias histórias muito inspiradoras sobre a relação entre as crianças e seus avós, bisavós e outras pessoas da nossa família que vieram antes de nós. E você, que é aluno do 4º ou do 5º ano, vai participar de um concurso? Sim! Assista às contações de histórias do Baú de Histórias até o final. Depois, você vai escrever um texto do seu jeito, contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você, seu avô, sua avó ou bisa e biso. Pode ainda nos contar uma história que eles viveram. Liga para eles, conversa com os familiares e coloca essas memórias no papel. Você deverá escrever esse texto na folha em que a escola estará entregando aos seus pais ou responsáveis e devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira. As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola. E vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação. E aí, amiguinhos, vamos lá! Conte para nós a sua história. Quem sabe a gente não conta ela aqui também? Baú de Memórias! Coisas de Sofia, de Alessandra Perincelli Bussolz. Dedico essa história às duas Sofias que me inspiraram. Sofia entrou no carro emburrada, pois apesar de o sol denunciar que já eram quase 11 horas, tinha acabado de acordar. Mas foi só o carro estacionar na frente da casa cor-de-rosa com tijolinhos à vista que as coisas começaram a mudar. Vó Wanda e vó Zica vieram alegres abrir o portão, mas ela espichou os olhos compridos para dentro da casa e saiu em disparada. Driblou os avós, quase tropeçou no cachorrinho Birbi e por pouco não se esborrachou na vidraça da casa. Já lá dentro, só se ouvia um risinho abafado com as mãos na boca, depois de tanta atrapalhada. A menina, porém, não se intimidou. Levantou as sobrancelhas, colocou a mão na cintura e arrematou em voz alta. Tinha certeza que ela estava aqui. Do quintal, vó Wanda foi falando. Duas Sofias juntas, hoje o dia promete. As duas Sofias eram de fato muito amigas e companheiras. Apesar da diferença de idade, a mais nova tinha 9 anos, enquanto a mais velha, 94. Isso mesmo, 9 e 94. Quando alguém perguntava, elas diziam que era só o 4. Só o 4 era a mais na idade das duas. A Sofia pequena era para se chamar Bianca. Todas as lembranças do chá de bebê tinham esse nome. No entanto, nas vésperas de nascer, mamãe e papai mudaram de ideia e resolveram homenagear a Bisa. Além do mais, Sofia significava sabedoria. O nome original da Bisa, quando morava na Polônia, era Zofia. Zofia. Mas, ao se mudar para o Brasil,
em 1949, já virou Sofia, que era mais fácil para os brasileiros pronunciarem. Ela veio para o Brasil com o seu marido Stefan e a sua filha Maria, depois da Segunda Guerra Mundial. Como era a filha mais velha da família, quando os alemães invadiram a Polônia, foi capturada. Sim, capturada. E eles obrigaram a Bisa a ir para a Alemanha trabalhar. Depois desse episódio, ela nunca mais viu os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos ou qualquer outro parente. Vários foram mortos pelos nazistas e russos. E os que sobreviveram, como ela, depois da guerra, eles foram buscar abrigo e refúgio em outros países. Foi na Alemanha que a Bisa Sofia conheceu o Biso Stefan. Ele também era polonês e estava lá como preso de guerra. Eles se casaram na própria Alemanha, onde tiveram a primeira filha, Maria. Com o fim da guerra, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes e, numa dessas levas, eles vieram para cá e se estabeleceram em Ponta Grossa, no Paraná. Isso mesmo, gente, aqui na nossa cidade. O Biso dizia que escolheu o Brasil porque aqui não tinha guerras. O casal ainda teve a filha Wanda, vó de Sofia, e também Stefan no Brasil. Sofia não conheceu o Biso Stefan. Quando eles chegaram ao Brasil, fugindo dos horrores da guerra, ele conseguiu trabalho numa pedreira, mas ele morreu num acidente 5 anos depois, no dia 4 de agosto de 1954, enquanto colocava dinamite nas pedras. Olha que legal, tem um QR Code aqui. Ele é esse código aqui que você pode utilizar o seu celular e entrar numa página com o leitor, numa página virtual, numa página da internet. Vamos ver o que tem aqui? Olha, aqui tem o casamento na Alemanha. Gente, no final da Segunda Guerra Mundial. Olha a Bisa vestida de noiva. Que legal! O Biso partiu com 29 anos, deixando a Bisa com 2 crianças pequenas e grávida do 3º filho, e mal falando português. E as dificuldades, no entanto, não comprometeram a alegria de viver da Bisa. Ela adora se arrumar, está sempre cheirosa, com as unhas pintadas, alegre e esbanjando otimismo. A Bisa faz palavras cruzadas todos os dias e adora jogar cartas com Sofia. Vamos ver o que tem agora no segundo QR Code? É o visto de imigração para o Brasil da Bisa. Que legal, são documentos muito importantes e também contam a história da Bisa. Muito legal! Naquela manhã, as Sofias decidiram que iriam fazer o almoço da família. O prato era unânime entre todos da casa. Pirogue de batatinha com carne moída. Que delícia! O pirogue é um prato típico da Polônia. São pequenos pastéisinhos cozidos e cheio de recheio. No entanto, é uma adaptação bem brasileira, porque a família inteira gosta.
A Bisa ditava os ingredientes e a Sofia os preparava. E a vó Wanda é quem amassava o pirogue. Já que nenhuma das Sofias tinha força suficiente nas mãos. A mãe de Sofia abria a massa com o rolo. A Bisa pressionava o recheio e fechava os pastéis, com um copo na borda da massa para fazer o formato redondo. A pequena Sofia ia imitando-a no canto da mesa. E entre um pirogue e outro, comia um pouco de recheio. A Sofia: não coma o recheio porque pode faltar para os pirogues, alertou a vovó Wanda. A Bisa, no entanto, saiu em defesa. Pode comer sim. Como eu sei que ela gosta, já fiz recheio a mais. Vó Wanda sorriu e balançou a cabeça, lembrando-se de que, quando era criança, a Bisa jamais permitiria essa infração. Já as Sofias só trocaram piscadelas. O almoço foi um sucesso. Todos rasparam o prato e lamberam os beiços. Enquanto os adultos arrumavam a cozinha, a Sofia e a Bisa decidiram jogar cartas. E o jogo naquele dia seria o 21. Entre as cartas da mão e da mesa, elas precisavam formar 21 pontos. Sofia começou a jogada, baixando a carta 3, que, somada com as cartas 8 e 10 que estavam na mesa, chegavam aos 21 pontos. A Bisa baixou a carta 9 e ficou bem quieta. Sofia, como de costume, ergueu as sobrancelhas. Começou a movimentar os dedos das mãos e disparou. Mas, Bisa, o seu 9 com o 10 e o 2 que estão na mesa, eles formam 21. É verdade, disse a Bisa distraída. Eu não tinha prestado atenção no 2. Ainda bem que você está esperta, Sofia. No final do jogo, elas nem contaram as cartas para ver quem venceu. O que interessava para as duas era jogar. Nem bem guardaram o baralho e Sofia propôs a brincadeira de mímica. Tudo bem, Sofia, mas depois dessa brincadeira eu preciso ir para casa para descansar. A bisneta concordou, pois sabia que, apesar da boa disposição, a Bisa já tinha mais de 90 anos. Sofia mais uma vez começou a brincadeira, de 4 no chão. Ela correu até a cozinha, ficou de joelhos do lado da mesa, com cara de pidoncha. Foi aí que a Bisa respondeu. Essa é muito fácil, disse a Bisa. Você está imitando o Birbi, pedindo comida enquanto a gente almoça. E Sofia concordou. É, Bisa, a senhora é muito boa nessa brincadeira. De repente, Sofia olhou para a Bisa e percebeu algo estranho. Ela se levantou do sofá bem devagarinho, colocou a mão nas costas, começou a se movimentar com dificuldade, olhou para a Sofia e continuou com a mão nas costas e bem arcada. A expressão no rosto da Bisa era de dificuldade. A bisneta, então, imediatamente percebeu que havia algo errado, porque, apesar da idade, a Bisa se movimentava muito bem. E então começou a gritar, chamando todos da casa. Mãe, vó, pai, corram aqui! A Bisa está passando mal, insistia desesperada. Em poucos segundos, todos estavam reunidos ao redor da Bisa, tentando entender o que acontecia. Foi então
que a Bisa endireitou as costas e caiu na gargalhada. Ué, eu estava imitando uma velhinha, Sofia. Não acredito que a senhora me trollou, disparou a pequena Sofia. Todos também começaram a rir e a vó Wanda anunciou: eu não falei que com duas Sofias juntas o dia prometia? E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim.